Já vai começar o podcast Band FM, onde o agro tem voz, sempre levando informação com credibilidade para você. E hoje eu estou com o Antônio Carlos, do Sebrae Goiás. Nós vamos falar sobre o Sistema S, vamos falar do Sebrae Goiás e do Polo Sebrae Agro. Ele vai contar para nós tudo que o Sebrae está fazendo, auxiliando o pequeno e o médio produtor rural. Então, é uma honra receber você aqui na Band FM, onde o agro tem voz, Antônio. Obrigado, Tião. É uma grande satisfação nossa também termos a oportunidade de estarmos aqui e demonstrarmos cada vez mais, em várias oportunidades que temos, a importância do agro, a voz que o agro realmente representa no nosso estado de Goiás, no nosso centro-oeste brasileiro e principalmente na referência nacional no Brasil. Então, a gente realmente acredita muito em todos os bons projetos da produção agropecuária do nosso estado e, de certa forma, é um momento muito especial que temos a oportunidade de estarmos aqui com você, nesse importante programa, para a gente debater, discutir e compartilhar um pouquinho de informação de uma maneira muito especial de todo o apoio e o suporte que o Sebrae hoje tem dado aos produtores rurais do nosso estado e todas as parcerias que são estabelecidas cada vez mais para fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso estado de Goiás. Antônio, quando a gente fala de Sebrae, a gente fica na cabeça que é as empresas e esquece um pouco do agronegócio. O Sebrae, ele é amplo, ele abraça tudo. E agora nós temos aqui o Polo Sebrae Agro. Conta mais sobre esse projeto do Sebrae aqui no estado de Goiás. Bacana, Tião. Realmente, assim, na concepção, a marca Sebrae é uma marca muito forte. Nós temos 53 anos de história, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E aí está um detalhe, quando a gente fala da micro e pequena empresa, a gente está falando de produtor rural, nós estamos falando de um comerciante aqui na esquina de Goiânia, nós estamos falando de uma indústria, nós estamos falando de um segmento do turismo, com diversos agentes esparramados por todo o nosso estado, nas principais regiões turísticas, de uma diversidade enorme de público que nós atendemos. E ao contabilizarmos esse importante setor no desenvolvimento econômico do nosso estado, o setor agropecuário, o Sebrae tem uma participação muito grande também nesse processo. E eu falo e afirmo isso na nossa participação e na nossa presença aqui dentro do nosso estado e no cenário nacional. E diversas ações, elas são conduzidas nesse processo, nesse suporte de fomento, de gestão, de desenvolvimento, de apoio ao produtor rural, que muitas vezes ele está com um enfoque muito grande dentro da propriedade rural e ele tem vários fatores, várias variáveis, uma consideração de variáveis, que ele tem desafios para administrar, principalmente na sua gestão do seu negócio, da sua empresa. Eu de formação, eu também sou ligado ao agro, sou engenheiro agrônomo de formação, e a gente realmente tem essa grande experiência hoje à frente do Sebrae de demonstrar um trabalho muito importante que nós fazemos, e quando nós estamos aqui falando e tendo a oportunidade de compartilhar com todos que nos assistem sobre um dos projetos que nós fazemos, estamos liderando agora no estado, que é o Polo Sebrae Agro, é uma grande oportunidade que o Sebrae, na sua estratégia do cenário nacional, construiu. Ele estabeleceu polos setoriais, segmentados, para que a gente realmente tivesse a capacidade de entender as principais soluções que podem ser ofertadas aos seus respectivos públicos. Vou dar um exemplo. Polo de sustentabilidade constituído hoje no Mato Grosso. Lá o pessoal debate e discute as soluções voltadas aos pequenos negócios, que é o público do Sebrae, nos diversos segmentos da economia, com um enfoque muito específico e direcionado. E nós tivemos a oportunidade, isso há 3 anos, de estruturarmos a adesão do estado de Goiás, do Sebrae Goiás, para que a gente liderasse o Polo Sebrae Agro. O Polo Sebrae Agro não é um prédio, não é uma estrutura física, é uma unidade dentro da nossa estrutura administrativa do Sebrae, em que a gente tem a capacidade realmente de construirmos, pensarmos em soluções aos produtores, fazermos uma sinergia muito forte com os principais atores envolvidos na produção agrícola e pecuária do nosso estado, criarmos soluções, disseminarmos soluções e fazermos curadoria, principalmente de avaliação dos principais produtos que nós já trabalhamos com uma diversidade de público que nós atuamos em todo o nosso estado. E hoje a gente realmente se faz presente, e isso é um motivo de muito orgulho para todos do Sebrae, e principalmente para o nosso público, os produtores rurais. Quando a gente fala aqui especificamente do setor agropecuário, 150 mil proprietários que nós temos no estado,
a gente tem uma participação expressiva hoje nos 246 municípios do nosso estado. É claro que existe uma estratégia, a gente tem uma capacidade de recurso financeiro para atender os diversos segmentos e, consequentemente, atingir aí a um público cada vez mais amplo e maior dentro da nossa atuação. E o Polo Sebrae Agro, na sua origem, na sua concepção, a gente começou a entender realmente todo o propósito de entendermos as principais demandas vocacionadas nas regiões, e aí nós não falamos de um polo que é de Goiás, o polo está sediado em Goiás, ele é do Brasil, ele é amplo, e a gente tem o trabalho de estar pensando em solução não para o produtor rural de Itaberaí, para o produtor, mas se a gente tiver uma solução boa para um produtor rural de Itaberaí, por exemplo, a gente vai levar para o produtor rural lá de Minas Gerais, a gente vai levar para o produtor rural lá da Bahia, e assim por diante. Então, a gente fez um trabalho muito forte inicialmente de estruturarmos as principais soluções do público agro que o Sebrae tem hoje no Brasil. Isso numa sintonia com todos os 27 estados do nosso país, constituído numa estrutura de governança, com especialistas, com núcleo estratégico constituído, deliberativo, para realmente a gente apontasse as principais ações, deliberasse pelos principais projetos e executássemos as ações. E nisso hoje eu faço uma ênfase muito especial, e nós temos, quando a gente acessar o nosso portal www.polosebraeagro.com.br, a gente já tem hoje lá, por exemplo, uma diversidade de conteúdos, mais de 150 conteúdos distribuídos em materiais que foram refinados, avaliados e que servem hoje de referência para diversos produtores em todo o nosso país. Aqui também no estado de Goiás nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho importante numa consultoria que nós buscamos entender um pouquinho da demanda do segmento de hortifruti granjeiros, no mapeamento de soluções de comercialização, principalmente, porque o Sebrae ele entende que a participação muito especial dentro da propriedade, ela se faz lá com o Senar, na sua atuação, que é o S do Rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com uma excelência muito grande na capacitação, nos cursos de formação profissional rural, nos cursos técnicos, na assistência técnica e gerencial que o Senar faz, mas o Sebrae se complementando nesse processo, principalmente na fundamentação da gestão, da orientação no apoio à comercialização da produção agropecuária, e isso tudo realmente dentro da nossa dinâmica, das soluções que nós temos, a gente tem a oportunidade realmente cada vez mais de participarmos dessa importante vitrine que é o agro. E eu falo uma vitrine porque não no sentido de que o desafio lá na ponta ele é visto como uma vitrine na ponta, dentro de uma propriedade, pelo contrário, mas que a gente precisa demonstrar o que é feito, o que é trabalhado, o desafio do dia a dia, faça sol, faça chuva, a previsibilidade de preços muitas vezes de um produtor de leite, de um produtor de grãos que tem um momento certo de plantar, tem um momento certo de colher, lida com as variáveis climáticas, com as variáveis inúmeras que ele realmente trabalha no seu dia a dia, para colher o resultado que todos nós sentimos e percebemos no dia a dia, principalmente num prato de comida que nós nos alimentamos, e que muitas das vezes não é perceptível para a sociedade, e a gente sabe que tem uma história muito importante aí, que precisa ser contada, que precisa ser trabalhada, que o produtor precisa ser valorizado e reconhecido, e a gente tem a certeza que isso cada vez mais tem acontecido, e onde tiver a oportunidade do Sebrae participar desse processo, contribuir no desenvolvimento desses produtores, certamente nós estaremos lá. É uma verdadeira inteligência de gestão à disposição do produtor rural. Quando a gente fala do agronegócio, muita gente fica ligado aí a produtor rural adentro da porteira. Mas não, o agronegócio é o antes, o dentro, o depois da porteira. Falo que até que o alimento chega na nossa mesa. Exato. E o Sebrae ele já auxilia o pequeno empreendedor, o microempreendedor, que faz parte dessa cadeia do agronegócio. E agora vocês vêm forte auxiliando na inteligência, na gestão, porque nós sabemos que o cara que está plantando soja, está plantando milho, está plantando uva, manga, nós temos uva aqui no estado de Goiás agora, então manga, melão, o leite, ele precisa de gestão, ele precisa de saber a hora certa, de comprar a hora certa, vender os seus insumos, ele precisa de auxílio. E o Sebrae entra com essa inteligência para auxiliar o produtor rural? Exatamente, principalmente também nesse processo, quando a gente fala desse comportamento, no mapeamento das tendências do comportamento
do produtor, de onde investir, de quais as principais culturas a serem trabalhadas, da gestão de custo dentro de uma propriedade. O produtor muitas vezes ele faz com excelência a sua produção e tem muitas vezes a dificuldade de ter rentabilidade com a sua atividade. E, de certa forma, o desafio muito grande nesse processo é fazer uma boa gestão dentro da sua propriedade, e o Sebrae tem tido realmente um papel importante nesse processo, como diversidade de consultores que atua diretamente nessa ação, nessa atuação. E como disse aqui, nós não somos o principal ator que envolve nesse processo como um todo. Se a gente for citar atores envolvidos, eu comento aqui a Emater, a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás, que promove as políticas públicas importantes para esse desenvolvimento, a nossa agrodefesa, que faz um trabalho importante da sanidade do nosso agro goiano, a SEASA, com estrutura de comercialização, de comportamento e balizamento, muitas vezes de preços, e de certa forma o Sebrae, participando nesse processo com as suas diversas soluções, e aí eu falo das consultorias, das oficinas, de palestras, de encontros temáticos que nós participamos em diversas exposições agropecuárias que acontecem em todo o nosso estado de Goiás, e de certa forma, principalmente expondo, trabalhando na verticalização da produção, dando uma orientação. Por exemplo, nós lançamos recentemente um programa que chama Goiás Original, onde a gente está dando voz e repercussão à origem do produto, por exemplo, um queijo de um produtor que teve a oportunidade ali de partir para um propósito de não vender simplesmente matéria-prima, mas de agregar valor dentro do seu produto e de dar uma origem àquele produto, e a gente tem a oportunidade, através do Goiás Original, de contextualizar toda essa história, trabalhar na identificação e na certificação desses produtos, no suporte, no apoio. Claro que tem as instâncias legais por trás, selo Arte, selo de inspeção federal, o próprio CISB, na comercialização intra-estado e dentro do estado, e no próprio SIM do município, no selo de inspeção municipal, mas com uma identificação de origem em que ele tem a capacidade de alcançar a experiência do consumidor. Um produto diferenciado com valor agregado e que tem a oportunidade de ter a sua origem registrada, identificada, e esse é também um dos trabalhos que a gente tem feito fortemente hoje, e de uma maneira muito importante, celebrando bons resultados, porque a gente percebe que o empreendedorismo ele é uma essência de desenvolvimento e de crescimento econômico dentro do nosso estado, da economia do nosso estado, e não é diferente no setor agropecuário também de Goiás. Quando você fala aí de auxiliar, né, o produtor rural, porque tem o produtor empreendedor, que ele quer partir aí para o empreendedorismo, ele quer investir na sua produção e dessa produção fazer o produto e vender até que chegue o consumidor final. Exatamente. E nós falamos do queijo, tem muito pessoal do mel, tem muito pessoal aí da uva que faz também o suco. Então vocês ajudam ao produtor ampliar aí sua rede de negócio e também as certificações para que ele possa colocar esse produto no mercado. Exatamente. De uma maneira geral, planejar toda a cadeia de produção. Muitas das vezes, realmente, bem citado, a gente tem a identificação, citando a viticultura, a produção de uva no nosso estado, que está crescendo cada vez mais, um diferencial regional, que as pesquisas, a ciência, a academia nos proporcionou. Aí nós temos os produtores que vão lá e começam realmente a promover o seu investimento para que isso aconteça, e naturalmente uma cadeia toda de produção, de fornecimento que é construída numa indústria que é processada, num segmento de embalagem, num segmento de orientação técnica, num segmento de comercialização entre o frete e o transporte dessa mercadoria para lá e para cá. Isso tudo no próprio consumidor. Hoje, o próprio movimento da comercialização pelas redes sociais, o mercado digital trabalhando ativamente nesse processo. Isso tudo o Sebrae tem uma estrutura ampla de bons consultores, prestadores de serviços que dão todo esse suporte dentro dos nossos objetivos e, acima de tudo, recepcionando as principais demandas que nos chegam, e de uma maneira muito especial. Com certeza o setor agropecuário ele é muito importante nesse processo, porque ele tem uma participação expressiva no crescimento econômico da economia do nosso estado. Quando nós falamos, né, desse produto que é produzido lá dentro da porteira, e agora nós estamos falando muito de rastreabilidade. Então, o consumidor quer saber como que esse produto chega na mesa.
E eu creio que o Sebrae vai ser essencial para auxiliar esse produtor em relação à rastreabilidade. Porque daqui a um tempo, o consumidor ele vai querer saber tudo. Como que o cara tirou leite, como que aquela vaca comprou, comeu, o que aquela vaca, quando ela pariu, como que ela foi enxertada. Então vai ter tudo isso através da rastreabilidade. E aí o Sebrae pode muito bem auxiliar com essa inteligência de mercado, porque o produtor vai precisar. Estou vendo muitos produtores do Pará passando aí algumas dificuldades em relação a esse momento de rastreabilidade. Eu vou contar rapidamente aqui uma contextualização de um trabalho do Sebrae que muitas vezes ele é inimaginável na nossa cabeça, mas a gente faz e a gente atua diretamente nesse processo. Uma missão empresarial que o Sebrae organiza, ela promove uma transformação nesse processo, por exemplo, de uma rastreabilidade, porque a gente começa a ter, o Sebrae promove missões empresariais, nacionais e internacionais. A gente pega empresários, subsidia a participação dele numa feira, num importante evento ou numa missão técnica para conhecer determinadas regiões, ou até mesmo determinados países. E se a gente for ver, por exemplo, esse movimento do comportamento que você está me citando aqui agora, da experiência do cliente, da expertise de conhecer o produto, de identificar a sua origem, de se simpatizar com ele, de ter uma atuação no segmento do varejo, nós, às vezes, num segmento distinto do nosso produtor rural lá numa propriedade rural, mas de uma concepção, por exemplo, geracional. Nós estamos lidando hoje com um impacto muito grande das gerações que estão absorvendo cada vez mais uma mudança enorme que nós temos percebido, principalmente pelo advento da tecnologia, pela inteligência artificial que está aí na nossa realidade hoje do dia a dia, e que isso já está há alguns anos sendo trabalhado mundo afora. Se a gente for para outros países, aí, por exemplo, eu cito uma feira importante que a gente tem no cenário mundial, que é a NRF, que acontece em Nova York todo mês de janeiro, um evento que reúne mais de 70 mil pessoas para discutir o varejo. Só que você tem ali dentro os maiores especialistas específicos de determinados assuntos para abordar algumas temáticas, e eu estou contando realmente isso porque esse processo todo de gerações, das gerações Z, do processo das redes sociais, da influência, do perfil de uma embalagem que tenha um maior alcance de reconhecimento e de atratividade de um consumidor, principalmente por esse jovem, muitas vezes hoje, que algum tempo atrás a gente estava falando que ia acabar as lojas físicas, por exemplo, os estabelecimentos comerciais. E hoje o pessoal já está numa mudança considerável. Não vai acabar. Isso vai ser um processo de transição em que você vai pesquisar, você vai conhecer o seu produto, muitas vezes no meio digital, mas você vai ter a necessidade de ir até um ponto físico, a ir até um contato direto, mas facilitando muitas das vezes aquelas diversas estratégias que a gente sempre vivenciou de gôndola do supermercado, de posicionamento de um produto dentro de uma gôndola do supermercado, o cheiro, o ambiente que nós nos encontramos, isso tudo, realmente a gente começa a pensar, mas qual a relação disso com o agro? A relação disso é direta, porque é uma cadeia. Você tem uma carne de um boi que está lá dentro de uma propriedade comendo um pasto, que às vezes a história que você conta daquela produção, daquele boi comendo um pasto, que tem ali resgate de carbono, dentro da diminuição da emissão de gás carbônico para controlar o ambiente e a atmosfera que nós temos, dos problemas climáticos que nós vivemos, e que é uma realidade dentro de um debate, dentro de uma discussão, do consumo de água, que muitas vezes a gente vê a notícia do desafio que nós temos nas secas ou nos excessos das chuvas, que a sociedade percebe, e que muitas vezes, sem muita fundamentação, nós temos histórias sendo contadas que precisam ser realmente conhecidas para que, com propriedade, a gente tenha a oportunidade de passar isso da produção ali de uma carne ao consumo de um bom bife no seu prato, que você tenha aí a história repercutida, contada, materializada dentro de diversos veículos de comunicação, para que a gente tenha cada vez mais esse mercado crescente e essas oportunidades surgindo no segmento de uma maneira muito especial aos produtores rurais goianos. Isso gera valor, né? Isso gera valor, isso agrega muito valor. Quando a pessoa vai comprar e tem a história lá, provavelmente ela tem o interesse de conhecer e também paga melhor por esse produto. Exatamente. Isso é fato. Então, quando nós falamos de rastreabilidade, e nós estamos falando muito isso em relação ao gado,
Mas na produção de frango já tem rastreabilidade. Isso mesmo. Então, o pessoal da China, Japão, o pessoal do mundo inteiro que vai comprar o frango aqui, ele sabe de onde veio, que ração comeu. Inclusive, quando você falou da agrodefesa, nós passamos por um momento aí de gripe aviária e a agrodefesa fez um trabalho, a sanidade do Estado de Goiás do Brasil, De excelência. excelência. O mundo inteiro está passando por dificuldade em relação a isso. Referência nossa, nacional, a agrodefesa ela tem. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado da Agricultura no início da gestão, agora, da primeira gestão do mandato do governador Ronaldo Caiado, em 2019, quando naquela época nós estávamos sem Secretaria da Agricultura no Estado. A Secretaria da Agricultura não existia dentro da estrutura de governo. E o governador criou essa pasta e eu era do Senar, e do Senar eu vim para a Agricultura. E realmente faço esse comentário porque desde aquela época a pasta da agrodefesa, a estrutura da agrodefesa era uma pasta vinculada à SEAPA, a nossa secretaria, juntamente com a Emater e com a SEASA, como jurisdicionadas à estrutura da agricultura, e nós sempre identificamos lá um corpo de técnico de nível de excelência que demonstra toda a capacidade de superação dos desafios. E aí eu falo, nós estamos citando aqui do problema da gripe aviária, que rapidamente todas as medidas de controle foram feitas, todos os pontos críticos foram rapidamente isolados e, consequentemente, a reabertura do mercado aconteceu sem que nenhum consumidor percebesse. Quando a gente ali imaginou que, como é que vai ser a resposta da sociedade, gripe aviária, contaminação, um vírus, de um problema que aconteceu num outro estado, e naturalmente ele acabou repercutindo e chegando no seu ponto focal aqui também num importante estado que é o estado de Goiás, na produção também de avicultura, e graças, sem dúvida nenhuma, ao nível de excelência da capacidade técnica dessa estrutura que eu comentei aqui da agrodefesa, nós tivemos aí esse problema superado rapidamente e com certeza um setor que cada vez mais se desenvolve dentro do nosso estado, a avicultura muito forte. E a gente tem aqui realmente Goiás, eu me impressiono sempre em todas as oportunidades que tenho de percorrer e andar pelo nosso estado, de identificar os inúmeros bons projetos, as inúmeras ações, iniciativas, pessoas que estão por trás, produtores rurais que estão por trás, produzindo frango, produzindo carne, produzindo leite, produzindo uva, produzindo laranja, agora crescendo cada vez mais, produzindo soja, produzindo milho, enfim, um estado que nos dá muito orgulho na sua produção agropecuária e que tem realmente demonstrado essa pujança, essa fortaleza toda, não só aqui dentro do nosso estado, mas também no país e principalmente fora do nosso país, porque nós abastecemos hoje milhões de pessoas mundo afora. Quando você fala para mim sobre o trabalho do Sebrae, do Sistema S, muitas vezes as pessoas, como nós estamos conversando com o público direto, nós precisamos levar essa informação, muitas vezes as pessoas não entendem qual é o trabalho que está acontecendo, até que o prato de comida chega aí na sua mesa. Então nós temos aí um Sistema S trabalhando diuturnamente, tem muita coisa que funciona no nosso país, e coisas boas. Então nós não alimentávamos o nosso país e o mundo, né, doutor? Sem dúvida. Se a gente observar todo esse processo de tecnologia que chegou no campo, de desenvolvimento de pessoas que estão por trás, deve-se a essas entidades, deve-se a esses atores que eu comentei aqui, mais uma vez enaltecendo a extensão rural através da Emater, assistência técnica e gerencial que o Senar faz, o suporte do apoio das consultorias, do suporte, por exemplo, nos diversos programas. Nós temos um programa que é o Sebrae Tech, que a gente dá e promove a transferência de tecnologia por inovação a diversos segmentos da produção agropecuária do nosso estado, o Sebrae fazendo, dando esse suporte. Nós temos uma sintonia muito forte com o Senar, que realmente é o S do rural, Sim. E o Sebrae apoiando na sua esfera de atuação, numa iniciativa que é o Juntos pelo Agro. A gente se uniu, idealizou um plano de trabalho e consequentemente, trabalhamos juntos na nossa atuação. O Senar ali no processo de assistência técnica, nós fundamentando e apoiando no fundamento da gestão, da comercialização daqueles produtores, e isso tudo realmente refletindo uma participação importante que nós temos em todos os municípios do nosso estado. E aqui também quem está nos assistindo fala, mas como é que eu procuro esse Sebrae? Como é que eu encontro esse Sebrae? Nós temos hoje uma estrutura, como comentado aqui, repetido, presente em todos os municípios, com 12 agências estabelecidas. Aqui em Goiânia é a nossa sede, mas fora a nossa sede aqui,
nós temos mais 11 agências distribuídas nas principais regiões do nosso estado, a nossa estrutura regionalizada, com gerências, 8 gerências regionais, e essas gerências com vários profissionais, analistas nossos, que estão em todos os municípios fazendo relacionamento direto com sindicato de produtores rurais, com cooperativas, com todos os produtores, muitas das vezes diretamente com os próprios produtores, no seu contato que tem na ponta, através dessas estruturas nossas. Nós temos a parceria direta também nas prefeituras, nas gestões municipais, com as salas do empreendedor, onde a gente se faz presente, não diretamente, às vezes, ofertando as soluções, mas no contato em que a gente consegue criar essa conexão, fazendo com que realmente, aqui está nos assistindo aqui, possa procurar o Sebrae, www, é o nosso portal, www.sebraego.com.br. Lá você vai encontrar especificamente aquilo que você está buscando, objetivando, e de uma maneira muito especial ao produtor rural, ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho do Sebrae. Antônio Carlos, foi muito bom bater esse bate-papo com você, conversar, falar um pouco para o pessoal do Agro Tem Voz, levar informação com credibilidade, levar informação que possa chegar com facilidade, especialmente para o que está dentro da porteira, aquele produtor rural, ele que agora fez o CNPJ, está pensando aí em investir, em produzir alguma coisa para vender não só o produto lá direto, o leite ou então o frango, mas ele quer empreender no agronegócio, e você dando essa orientação. Manda um recado para o pessoal, eu agradeço demais por você tirar um tempo da sua agenda para conversar com nós aqui da Band FM, onde o Agro Tem Voz, e mostrar o que o Sebrae está fazendo, o Sistema S, e que funciona, que auxilia. Bacana. Realmente, todos que estão nos assistindo, a gente tem um motivo muito forte de trabalhar com vocês, produtores, sociedade de uma maneira geral. Se tiverem interesse em conhecer o Sebrae, chama o Sebrae. Juntos com vocês, nós estaremos empreendendo e fortalecendo cada vez mais esse trabalho de transformar o desenvolvimento do nosso estado e cada vez mais também promover esse fortalecimento do empreendedorismo goiano, que a gente espera e tenha convicção de que todo o trabalho que tem sido feito, como disse, não é um trabalho do Sebrae, não é um trabalho de uma diretoria que hoje se faz presente, é um trabalho de muitas pessoas que realmente objetivam e têm esse processo importante de fazer com que a nossa produção agropecuária seja cada vez mais relevante dentro do nosso estado de Goiás. Conheça o Sebrae, acesse o nosso portal, entre em contato com um dos nossos profissionais, e certamente nós estaremos lá aptos a ajudá-los. Antônio Carlos, diretor do Sebrae Goiás, muito bom conversar com você. Essas orientações, informações que você trouxe aqui para o Agro Tem Voz é de muita relevância. A porteira do Agro Tem Voz está sempre aberta para você, para o pessoal do Sebrae, para o Sistema S, para trazer informação, para mostrar para a sociedade o trabalho sério e útil que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião. Um grande prazer. Prazer todo meu. E nós encerramos mais um podcast, O Agro Tem Voz, aqui na Band FM. Agora, você que quiser mandar sua pergunta, mande aí, que nós vamos responder e vamos falar muito mais. Vamos trazer informação com credibilidade e qualidade para você. Eu sou o Tião Parreira, Band FM, onde o agro tem voz.